Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje vamos falar novamente sobre o ordenariato, ou seja, no contexto do Anglicanoro Cotibus. Então, fica por aí, vamos resumir. Aqui você está vendo justamente passando aqui um momento onde o entrevistador está entrevistando o Monsenhor Kate Newton, certo? Ele foi um dos primeiros ordenariatos de ordenariato do Reino Unido, certo? Então, a sociedade do ordenariato Anglicanori Cotibus, ele teve essa medida lá no Reino Unido, começando lá na Inglaterra. Então, à medida que o meu senhor ele tomou posse, teve como ponto de partida isso em 2011, 2012. Então, logo a seguir você vai assistir um vídeo, esse vídeo contando a história, certo? Como foi o ordenariato. Então, se você gostar desse momento, você compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e também você faça o seu comentário. Você na entrevista você vai ver, vai estar dublado, certo? Para português. Então faça o teu joinha aí e vamos ouvir um momento dessa entrevista, muito interessante, como você vê aí na imagem, certo? As opiniões, né, da tradução da igreja anglicana com a igreja católica romana. E com o passar do tempo aqui, o Monsenhor aqui, ele está entregando, né, entregando já a liderança para outro bispo. Então você vai ver na íntegra essa entrevista. Então, fica até o final da entrevista, são 28 minutos de entrevista, tá bom? Então, vamos assistir a entrevista logo a seguir, depois dessa minha fala. Deus abençoe você, fica na paz, vamos para a entrevista. Vida inteira para o Olá, sou Christopher, homem da Sociedade Anglicana ou Seduz, que promove a tradição anglicana e a identidade comum na Igreja Católica em janeiro de 2001, múltiplo bispos da Igreja da Inglaterra, incluindo o bispo Kate Newton, juntamente com suas esposas e algumas irmãs religiosas anglicanas, foram recebidos em plena comunhão com o Monsenhor da Igreja Católica, Kate Newton, que foi então nomeado pelo Papa Bento XVI como o primeiro ordinário do ordinário de Nossa Senhora de Walsingham. Esta foi uma ocasião histórica, não foi a primeira vez que um bispo anglicano se tornou católico, também não foi a primeira vez que uma comunidade de católicos foi autorizada a usar uma forma anglicana de liturgia, que aconteceu sob o Papa São João Paulo. No início da década de 1980, esta foi, no entanto, a primeira vez que uma onda de grupos geograficamente dispersos de anglicanos, incluindo bispos, padres, suas esposas e famílias e suas congregações, foram recebidos em trocadilhos em massa destinados à Igreja Católica e autorizados a manter sua identidade comum como uma comunidade eclesial em nível de hoje. Isso foi possível graças à Constituição Apostólica do Papa Bento XVI, Anglicanorum Sedus, que significa grupos de anglicanos, que foi emitida em novembro de 2009 e que criou o ordinariato, um dado especial para católicos de tradição anglicana. Kate Newton cresceu em Liverpool e estudou em King's College, London Christ Church College Canterbury e St. Augustine's College Canterbury. Pai Kate serviu como pároco, vicor, reitor e mais tarde reitor de área na Igreja da Inglaterra antes de ser consagrado bispo pelo arcebispo de Canterbury George Carey em 2002, quando a Igreja da Inglaterra começou a se afastar de seus padrões de crença e moralidade, como disse mais tarde o bispo Edwin Barnes. Aqueles anglicanos que queriam aderir à tradição da Igreja receberam supervisão episcopal alternativa. O bispo Kate Newton foi nomeado um desses chamados bispos voadores em
2002 e serviu nessa função até que ele e sua esposa Gi foram recebidos na Igreja Católica. Hoje eles têm 3 filhos e vários netos. Tenho certeza de que estão ansiosos para passar mais tempo com eles. Em abril de 2024, foi anunciado que o vice-gerente do Monsor Newton, Padre David Waller, se tornaria seu sucessor, supervisionando o ordinariato no Reino Unido nos dias que antecederam a consagração episcopal do bispo Waller. Viajei para Londres e falei com Monor Newton. Sim. Então, antes de tudo, obrigado Monor por dedicar algum tempo para falar. Deve ser um momento muito ocupado para você. Estamos nos últimos dias que antecedem a consagração episcopal de seu sucessor. Como ordinário do ordinário de Nossa Senhora de Walsingham, que em breve será o bispo David Waller, e eu gostaria de começar perguntando: o que há de melhor em mente para você? Bem, suponho que haja muita gratidão. Realmente. Suponho que se eu olhar para trás em minha vida, nunca percebi que funcionaria assim sendo um padre anglicano, e eu comunico minha primeira visita a Roma e vem o Papa Paulo VI, e realmente a partir desse ponto realmente desejando e orando pela unidade com a Igreja Católica por parte da Igreja Anglicana, e isso não iria funcionar da maneira que eu imaginava. Então suponho que nunca pensei que iria acabar por ser um padre católico dessa forma. Então estou muito grato pela maneira como a vida me conduziu, e estou grato por o que você sabe, o comum que tem ter sobrevivido da maneira que quero dizer. Tem um longo caminho a percorrer, é muito novo na história da Igreja Católica, mas sobreviveu. Pensamos nos primeiros dias. Você sabe que não conseguiríamos sobreviver. Mas conseguimos, então estou grato por isso. Também estou encantado que fomos capazes de nomear um homem de nosso próprio presbitério, o que considero bastante significativo. Quero dizer, nosso conselho de governo, quem apresentou o Turner, e eu não fiz parte desse processo. Quero dizer, nós elaboramos um protocolo que eu não estaria envolvido porque você sabe que eles querem falar sobre o sucesso e não me querem na sala. Então você sabe que eu não fiz parte disso. Mas sei pelo que eles me disseram que estavam inflexíveis quanto a isso. Deveria ser alguém que fez a jornada conosco. Quero dizer, acho que uma das diferenças certamente entre a América e o Reino Unido é que eu e os outros 2 bispos que foram ordenados comigo reunimos pessoas como um grupo realmente agora, que não aconteceu da mesma maneira na América. Havia pessoas individuais ao redor. Nem todas tinham um relacionamento umas com as outras, mas como todos nós tínhamos uma relação umas com as outras em 2011 e 12, isso foi bastante único, e eu acho que o fato de termos sido capazes, desde nosso próprio presbitério, de permitir que o mar sagrado eleja alguém para assumir o meu lugar é muito positivo e algo pelo qual ser realmente grato. A outra coisa em minha mente é: não estou ansioso para mudar de casa. Bem, esta foi uma nomeação histórica sua, confiada pelo Papa Bento XVI com o cuidado pastoral desta comunidade. Foi certamente um desenvolvimento inovador para a Igreja na Grã-Bretanha, mas também teria sido certamente inovador para você e para sua esposa Gi. E como tem sido essa experiência em suas diferentes fases? Passando por sua jornada pessoal em plena comunhão, trazendo os fiéis com você e então construindo a comunidade desde então. Bem, como você sabe que eu era um bispo na Igreja da Inglaterra, era um visitante episcopal provincial e, depois de cerca de 6 ou 7 anos depois do sexo, percebi que era isso. Não poderia durar para sempre. Na verdade, antes que a Constituição Apostólica fosse publicada, eu já estava pensando que realmente teria que renunciar e me tornar um padre católico. E eu estava conversando com uma ou duas outras pessoas, certamente outro bispo católico, sobre isso. Então eu já estava, se você quiser, começando a pensar sobre isso.
Mas quando a Constituição Apostólica foi publicada, obviamente, pensei que isso era uma resposta. A oração, quero dizer, isso é o que esperávamos, ansiamos e não era. Você sabe o fato de que eu não faria isso ser. Bispo não era um grande problema para mim, porque não se tratava de mim como pessoa, mas de trazer aquelas pessoas que, também queriam estar em comunhão com o Mar Santo, para conduzi-las à plena comunhão, eu. Às vezes dito para as pessoas você conhece você nós você tem a imagem do lobo e da ovelha no bem. Se você acha que o lobo está vindo para pegar as ovelhas, seu trabalho como pastor é levar as ovelhas para um pasto mais seguro. Então, toda a ideia do ordinário era uma coisa eclesiástica e eclesial que você sabe que estava levando padres e pessoas com você e isso era importante para mim. Sim, era uma resposta à oração e quero dizer, eu era difícil nos primeiros dias, porque quero dizer que eu era o responsável comum por cuidar desses padres que decidiram fazer a viagem conosco e, é um exagero ter noite sem dormir, mas eu certamente me preocupei com isso porque você sabe que tem homens e suas esposas com famílias. Você queria um lugar para eles morarem e algum dinheiro para eles viverem. Então isso consumiu muito do meu tempo e energia. Para mim, isso não foi difícil. Porque eu era bispo e fui nomeado ordinário foi facilitado para mim. Você sabe. Então eles te informaram que, eventualmente, eu consegui uma casa muito boa para morar e tudo mais. Então na prática não foi difícil para mim, mas eu me importava com as outras pessoas que estavam fazendo aquela jornada, alguns dos para eles foi uma grande luta por alguns meses, mas no final, ninguém ficou sem casa e ninguém sem dinheiro, e acho que todos olhariam para trás e agradeceriam a Deus por isso, realmente foi a melhor coisa que já fizeram. Ninguém voltou para a igreja da Inglaterra, ninguém. Nunca me disse que se arrependeu de ter feito isso, graças a Deus. De fato, você mencionou seu ministério anterior como bispo de Richboro, aquele ministério em particular. Você diria que aquele ministério em particular é um papel bastante único. Em alguns respeita não territorial, é pessoal. Talvez se sobreponha e complemente o de hoje e a função. Você diria que essa função o preparou bem para ser comum? Sim, acho que sim. Na medida em que meu ministério ocupava uma área ampla, o que significava muitas viagens e ficar longe de casa durante a noite ou nos fins de semana enquanto visitava nossos grupos específicos, isso me preparou muito bem para o escritório comum aqui, porque ainda viajo muito e visito muitas pessoas e fico com elas e assim adiante e também que você é uma entidade pequena. Nós certamente o PVS na Igreja da Inglaterra éramos uma entidade muito pequena e o comum também é uma entidade pequena, então, isso me preparou. Mas há uma grande diferença porque quando eu era o bispo de Richmond, eu não tinha autoridade, quero dizer, era uma função pastoral cuidar de congregações que não gostavam da direção da Igreja da Inglaterra sobre a questão dos alês. Mas eu realmente não tinha autoridade. Exceto aquelas que eram intrínsecas às pessoas. Me deram quando você se tornou o ordinário do ordinário o livro para com você realmente você sabe que você tem. A autoridade você toma as decisões você é equivalente a um bispo Dawson 1. Quero dizer, embora eu não posso ordenar pessoas eu tive que contratar alguém para fazer isso por mim. Eu tinha o mesmo tipo de autoridade que um bispo de som. Você sabe que eu poderia fazer as mesmas coisas que um bispo de som, então você sabe que você também tem todos os problemas. E tudo mais as dificuldades e não apenas a alegria, havia mais coisas alegres, eu acho, em ser um Evin, quanto lá, além das coisas alegres. Os problemas, bem, há muitas coisas novas que surgiram fora do comum, além disso ao novo papel do ordinário. O ordinário do Reino Unido, em particular, fez muito trabalho pioneiro nos primeiros dias dos ordinariados, incluindo o costume de Nossa Senhora de Walsingham,
em particular, que incluiu a publicação de uma série de escritos de diferentes luminares anglicanos, seja Lancelot André BR ou Jeremy Taylor William Lodquero. O use, em alguns aspectos, parece quase mais fácil agora que estamos em plena comunhão, agora que somos totalmente católicos, explorar nosso patrimônio anglicano do que como anglicanos, o que surpreende você mais sobre o comum e tudo o que aconteceu desde o anglicano. Acho que o que você disse é muito verdadeiro, quero dizer, estou um pouco envergonhado de dizer isso agora, mas provavelmente sou mais anglicano como católico do que eu era anglicano e isso colocou você em uma posição de apreciar mais o que o nutriu ao longo de sua vida. Quero dizer, não fui criado em uma paróquia anglicana muito extrema. Era o que costumava ser chamado de livro de orações católico. Tínhamos que cantar a Eucaristia no domingo com vestimentas, mas não havia incenso, não havia estátuas. Nada parecido com isso. Mas eu agora posso olhar para trás, para as coisas boas que aquilo me deu e me nutriu e apreciá-las. Então você sabe que nós produzimos, como você disse, nosso escritório diário, e ele foi montado por um grupo de nossos padres que trabalharam duro nele e acho que foi um grande sucesso. Acho que estará em sua terceira impressão, não perdeu nenhum dinheiro, mas uma das coisas e, novamente, um pouco embaraçoso dizer isso é que agora digo que estou lendo partes das escrituras que não leio há 35 anos porque usei o ofício romano quando era anglicano porque muitos anglicanos estão tão interessados em ser como a igreja em Roma que eles simplesmente adorariam tudo, então quero dizer, desde os 23 anos de idade, eu disse, o escritório romano até os 58 anos, então foi uma grande mudança, mas você aprecia que o coisas boas que você conhece e a dificuldade de dizer algo em um padrão regular, em vez de pedaços dele, então acho que você aprecia. Mas o que o nutriu e essa é a grande coisa sobre os comuns, não é trata-se de trazer algo que foi forjado nos anos da Reforma aqui na Inglaterra para a vida da plena comunhão da Igreja Católica, como vocês sabem, como o Papa disse, o Papa Bendi disse como um tesouro a ser compartilhado e eu acho que é um tesouro. E eu acho que o problema com os tesouros é que eles vão compartilhá-los. Eles têm que ser vistos e experimentados e esse é um dos trabalhos que o comum tem que fazer e é um processo longo, eu acho, porque nós somos muito pequenos, mas quando as pessoas têm a oportunidade de experimentar somos nós, geralmente ficam muito positivas. A B certamente notou esse efeito como leigo também. Certamente quando você passa por aquele período em que está explorando a questão dos sacramentos, plena comunhão e assim por diante seu foco está em outras coisas além das riquezas de sua própria tradição anglicana e, portanto, no sentido, sinto certamente que fui liberado para explorar isso mais plenamente por meio de coisas como o escritório diário e assim por diante, quando anglicano ou Chabuz foi o primeiro anunciou. Algumas pessoas comentaram que isso pode mudar a dinâmica ecumênica, certamente mudou algumas coisas, para melhor. Como você diria que a cena Sical mudou desde o Angry CHS? Bem, acho que mostrou a capacidade do Igreja Católica abra suas portas e permita que outras tradições além da sua entrem e se tornem parte da sua vida católica. Acho que o que me decepcionou ecumenicamente é que a maioria dos humanistas do ACC não estão muito interessados no comum e acho que isso é uma decepção e eu me pergunto por que isso ocorre porque me parece que os ordinários são o único exemplo tangível das esperanças expressas no documento do Concílio Vaticano I sobre o humanismo do ACC. Acho que o perigo é para muitos humanistas do ACC, ou a percepção é que há alguma espécie de nova igreja no céu que pode ser formada por pessoas que contribuem para ela e isso não me parece ser o que o segundo concílio falou com ele, você sabe, reconhecer coisas boas em outras tradições, mas também querer trazê-los de volta à comunhão com o mar de Roma e foi isso que fizemos e, portanto,
Isso deveria ser muito importante e, novamente, a grande ideia dos últimos 15 anos, suponho, tem sido receptiva ao humanismo. E me parece que pode não ser perfeito. Mas o comum é o único exemplo tangível de humanismo a ser receptivo. Onde coisas boas da tradição foram trazidas para a Igreja Católica e poderiam ser reconhecidas por vocês, os católicos, como algo que é lindo e bom. E estou triste que alguns humanistas realmente não entendem isso, quero dizer, mas é uma longa jornada, quero dizer, você sabe, o humanismo continuará até o último dia, imagino, porque é a vontade de Cristo que sejamos mas nós também temos que aderir à verdade e, você sabe, seja honesto em nossas conversas com outras denominações cristãs. Não se trata de encontrar o menor denominador comum, mas acho que sempre temos que estar abertos para ouvir e aprender sobre outras pessoas, mas não é suficiente apenas dizer bem, você sabe que somos todos iguais e podemos, desde que façamos coisas juntos e nos amemos, você sabe que há o perigo do que chamo de humanismo ACC de ser legal e eu acho que às vezes você tem que ser honesto para seguir em frente, mas eu acho que o ordinário tem algo a dizer ao humanista do ACC. Mas não acho que os humanistas do ACC tenham reconhecido isso ainda, certo? Uma das coisas interessantes ver à luz de um humanismo é a receptividade do testemunho dos mártires por parte de alguns que ainda não estão em plena comunhão, certamente o testemunho dos mártires ingleses e, em particular, dos grandes santos ingleses, John Fisher, Bishop John Fisher e Sir Thomas More, continuam a ser um grande exemplo para todos nós. É a ordenação de um novo bispo em sua festa no próximo fim de semana, um bom lembrete para todos nós de seu exemplo de fidelidade e fé. Bem, acho que é. Quero dizer, posso me lembrar de quando começamos o ordinário. Acho que parte da visão do Papa Bento XVI era que, em vez de ignorarmos o que éramos, você sabe e esquece que éramos anglicanos, deveríamos trazer essa tradição e nossa história para dentro a Igreja Católica, para não esquecermos. Trazemos conosco, mas por outro lado também herdamos outra história que é a história da Cat. Aqui a história da Igreja Católica na Inglaterra e no país de Gales e eu só durmo o ano e primeiro aprendi que o testemunho dos mártires ingleses e dos mártires galeses e escoceses e irlandeses é bastante único na Europa. Apesar do facto de ter havido a reforma SLY por todo o norte da Europa, apenas nestas ilhas que esta tradição do existem mártires de todos aqueles homens e mulheres leigos e clérigos que deram suas vidas pela fé naquele período terrível da Igreja. Então essa também é a nossa história e é um testemunho incrível de sua fidelidade. Você sabe, entre as perseguições, agora você sabe que nós não somos perseguidos dessa forma no momento, mas acho que a discriminação contra os católicos se eles mantiverem opiniões católicas tradicionais sobre o aborto. Por exemplo, já vimos neste país pessoas sendo presas apenas por orarem do lado de fora de uma clínica de aborto e participei da Marcha pela Vida no Reino Unido, que não é tão grande quanto nos Estados Unidos, mas está crescendo e a raiva contra aqueles que marcham é bastante palpável, é bastante chocante, na verdade, enquanto aqueles que marcham é bastante apesar do fato de que o assunto horrível. É um dia muito feliz, mas a raiva daquelas pessoas que não gostam disso e que se opõem a você sabe que querem ser pró-escolha. É bastante chocante, eu acho, Então eu acho que nós teremos momentos difíceis no futuro se defendermos os valores cristãos tradicionais e vocês sabem que os mártires são um exemplo daqueles que foram fiéis tanto à fé que lhes foi transmitida como à unidade com o Santo Mar e acho que é um grande testemunho e espero que uma das marcas dos ordinários seja a fidelidade à fé ortodoxa da Igreja Católica e a capacidade de testemunhar em momentos que podem ser difíceis. Eles percebem aquele espírito positivo ou em marchas pela vida em todo o mundo, no Canadá, nos Estados Unidos,
na Grã-Bretanha e em todos os outros lugares, à medida que a mudança continua a acontecer, à medida que, talvez, a discriminação comece a se apresentar com mais frequência, à medida que talvez cresça para alguns o sentimento de que o centro não consegue sustentar, seja isso uma constante ou não na vida cristã em um sentido geral, como os católicos na Grã-Bretanha ou em qualquer lugar do mundo ocidental deveriam se sentir sobre a missão da Igreja em 2024. Bem, acho que é muito importante que eles não sejam tentados a simplesmente concordar com você, conheça o ponto de vista moral da maioria das pessoas. Eu acho que a Igreja Católica sempre foi. Mas o mais importante agora é a contracultural, a cura TR. Então é tudo uma questão de fidelidade a Jesus Cristo e você sabe disso. Você leu as Escrituras, o que nosso Senhor disse, Ele não nos disse que seria fácil, pelo contrário, Ele nos disse que era sobre pegar a cruz e ser fiel. Então eu suspeito que você sabe, se somos fiéis, será difícil, mas também acho que provavelmente o Papa Bendito estava certo quando disse que a Igreja se tornará menor. Acho que isso provavelmente é inevitável, não significa que seu testemunho não será importante para a sociedade e as coisas vêm e vão e eu não tenho dúvidas de que as coisas vão mudar com o passar dos anos, mas só precisamos nos apegar à fé que nos foi transmitida e não pensar que podemos mudar isso, a fim de atrair mais pessoas. Como se apelássemos aos seus pontos de vista de que todos diriam: "Oh, isso é ótimo, não foi isso que aconteceu na Igreja da Inglaterra." Quero dizer que o fato de que eles realmente parecem ter mudado pontos de vista e todo tipo de coisas e muito mais liberais, não aumentaram as congregações em nenhum sentido, e o que me encoraja aqui é que elas podem ser menores. Mas os jovens que são católicos são muito fervorosos em seus fé e eu acho que é realmente um grande incentivo para o futuro. Há muitos sinais de esperança por aí. Sim, e você sabe, eles vão para os seminários menores, mas há alguns grandes homens que estão se entregando para uma vida de serviço e isso é uma coisa heróica para ser padre. Acho que quero dizer, você sabe, para mim tem sido muito fácil. Fui um homem casado, então tenho todas as bênçãos de ser casado e ter uma família. E essas pessoas estão desistindo disso, para sermos sacerdotes fiéis e eles são ótimas pessoas. Precisamos orar por eles e orar por mais, o que vem por aí para você e sua família. Bem, vamos depois da ordenação no sábado e à missa no domingo de manhã, então deixo de ter qualquer autoridade, então serei o meritus comum. Suponho, ainda serei um padre comum e ainda estarei envolvido com os ordinários e quero para ajudar como você será. Então, Bispo David, tanto quanto eu puder, e apoiá-lo, então você saberá que irei junto em eventos comuns, ele não vai se livrar de mim tão facilmente, mas eu quero apoiá-lo e você sabe, porque é muito importante que ele e eu estejamos. Espero que ele possa ligar e dizer, você sabe qual é a resposta para isso, porque eu fiz isso por 13 anos. Então haverá isso, mas então vamos mudar de casa e essa é a parte pela qual não estou ansioso. Então vamos nos mudar para um lugar chamado Sion, que fica em Will City, onde temos uma casa menor e nós fui ver nosso pároco local dizendo para onde ele se mudou. Ele parece muito bom. Então isso vai ser bom. E tenho certeza que serei chamado para ajudar em 1 ou 2 grupos comuns ao redor daquela área. Na verdade, acabamos de começar algo em Bristol. Então eu disse ao pastor de lá que você sabe que se estiver procurando algum suprimento, posso chegar a Bristol pela manhã, não é assim? Então você sabe que não sou gente, digo a você que você dá como se tivesse desistido de ser padre. Não. Estou apenas desistindo da responsabilidade. Realmente, você sabe, quero dizer, espero que seja útil. Quaisquer pensamentos finais para compartilhar.
Não, vamos apenas orar por nosso novo bispo. Eu acho que ele vai precisar de muita ajuda ele. Percebe que é diferente quando você sabe que isso termina, você tem que tomar as decisões que você conhece e no final você consulta as pessoas, mas no final você leva a culpa se der errado ou o crédito se tudo correr bem. Mono, ou obrigado por reservar um tempo para conversar e muito obrigado por seus muitos anos de serviço tanto ao comum quanto à igreja. Há muitas pessoas lá fora, no comum, que estamos muito gratos pelo seu serviço e desejamos a você tudo de melhor no futuro. Obrigado, muito obrigado. Para Jesus.